Olá pessoal, hoje é mais um vídeo de indicação de livro e no caso de hoje é esse aqui, Hieros Logos. Se você tem curiosidade sobre o orfismo, esse é o livro ideal e eu vou falar mais dele aí daqui a pouco. Bom, esse livro aqui é o Hieros Logos, Poesia Órfica sobre os Deuses, a Alma e o Além, de Alberto Bernabé. Como eu falei, esse livro ele é ideal se você quer entender mais sobre o orfismo. Esse autor, Alberto Bernabé, ele é muito focado em orfismo, então ele tem outras publicações, mas acredito que essa seja a única em português. Mas ele tem outros trabalhos, então se você também ficar interessado, pode ir atrás que eu recomendo. Ele acaba sendo uma referência sobre o orfismo, né? Mas esse livro aqui em português já vale a pena. Realmente, eu que comecei a estudar mais a fundo o orfismo, fui ler esse livro e aí realmente eu tirei muitas dúvidas que eu tinha. Mas, no caso, eu acho interessante falar antes o que é esse orfismo. Não é algo tão conhecido assim, né? É da mitologia grega, mas assim, o orfismo ele foi um movimento religioso na Grécia Antiga, no qual se utiliza então, né, dos mitos gregos. Então tem muitos mitos que já é conhecido aí da mitologia grega, né? Você vai encontrar aí no orfismo os deuses, né, você vai encontrar lá, mas você vai encontrar muitas diferenças também. Então, nisso, o orfismo ele acaba sendo complexo por causa disso. Em parte porque ele parece que ele pegou a mitologia grega e fez uma versão alternativa, né? Tô falando isso entre muitas aspas, né? Mas é porque a gente conhece a mitologia grega muito pelas obras da Teogonia, a Odisseia, a Ilíada, né? Ou seja, do Homero e do Hesíodo e das tragédias gregas, né? Mas o orfismo ele vai ter narrativas, ele vai ter conceitos, né? Ele vai ter muitas questões assim típicas de religião e filosofia que utiliza-se dessas divindades gregas, né? Utiliza desses mitos gregos, mas vai já tornando um tanto quanto diferente. Você vai até encontrar outras divindades. Muda, né? É mitologia grega, mas tem muita diferença aí do que a gente conhece como mais padrão, né? E por que desse nome, né, orfismo? Primeiro assim, já deixar claro que não vou abordar o orfismo a fundo nesse vídeo, né? Nem tem como. É, cabe vários e vários vídeos aí sobre orfismo, os detalhes, né, as diferenças em si. Então eu quero fazer mais vídeos sobre isso. Então se você está curioso para saber mais, além de eu recomendar esse livro aqui, né, ler esse livro, mas também se inscreve aí no canal porque eu vou ter outros vídeos falando sobre. Então se inscreve aí no canal. Claro, lembrando sempre, o canal aqui não é sobre mitologia grega, mas eu quero fazer mais vídeos aí sobre o orfismo, é algo bem interessante. Então se inscreve no canal, curte aí o vídeo, comenta, né, se você realmente quer também, comenta outros temas aí que você queira também. Mas aí, falando aí do orfismo, por que desse nome? É dito que é a literatura fundamental dessa religião teria sido de origem do Orfeu, né? O Orfeu que teria escrito isso, que teria criado tais ensinamentos. E quem que é Orfeu? Ele é um herói, poeta, músico, mítico. Inclusive até ele foi quem participou dos Argonautas, né? E aí considera-se que ele que fundou, né? Que deu origem a esses ensinamentos. Aí por isso esse nome, Orfismo. E eu, como falei, o orfismo por si só ele é complexo por causa disso, porque essa variedade que tem, e variedade dentro dele mesmo, né? Tem mudanças, tem várias teogonias, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, tem várias teogonias, né? Tem coisas que se contradizem, e assim, a gente não tem não é que nem tipo a Odisseia, que tem um livro ali próprio, né? Tem um começo, meio e fim ali falando o que é a Odisseia, o que é a Ilíada, né? Não é que nem essas obras, tem muitos fragmentos de ensinamentos que se diz ser do orfismo e muitas coisas terceirizadas, digamos assim, né? São fragmentos de filósofos ou outras pessoas falando sobre o orfismo. Então é bem fragmentado, ainda que se tenha uma estrutura, né? As informações são muito uma aqui, outra ali, varia muito, né? E isso cria contradições dentro de si mesmo, né? Não é algo específico, fechado. Então, a cada descoberta vai meio que renovando, né, sobre esse tema.
E aí, quando você estuda, né, o orfismo, falando agora desse livro aí, né, quando se estuda o orfismo, em vários livros é um tópico, né? Alguns livros de mitologia nem cita, né? Mitologia grega mesmo, alguns nem cita, mas alguns que cita vira-se um tópico específico ali, né? Agora, esse livro aqui, ele é voltado para o orfismo. Para ser mais exato, como fala aqui o subtítulo, é sobre a poesia órfica, sobre os deuses, a alma e o além. Então aqui já dá para ter ideia dos três elementos básicos que vai falar aqui sobre os deuses, então é sobre as teogonias. O orfismo tem diversas teogonias e aqui cita, mostra-se os fragmentos, comenta-se sobre o que se pensava dessas versões, explica meio que o porquê de ser desse jeito, né? Então a origem dos deuses e com isso a origem também do cosmo, então se diz teogonias, mas também poderia ser cosmogonias, ou pelo menos então cosmoteogonias, porque a origem do cosmos está ligado com a origem dos deuses na mitologia grega é algo extremamente comum, mas também fala sobre a alma e o além. São coisas que vai estar relacionado porque no orfismo, por ele ser uma questão religiosa, ele tem muito a questão assim da prática que o indivíduo deve ter, modo de vida dele específico, para que ele seja iniciado, para que ele viva aquela vida dentro dessa religião e, com isso, garantir um além específico, né? Um pós-vida específico, ou então uma catábase específica. Ou seja, como que é a descida dessa alma para o submundo, né? Para o além-vida. É a questão das reencarnações, né? O orfismo ele considera-se muito essa ideia de uma reencarnação atrás da outra até que cesse isso, né? Parecido até com outras religiões que se tem, de repente até mais para o Oriente, né? Mas o orfismo tem isso. Então isso já são coisas que vão diferindo um pouco aí da mitologia grega que a gente vê em geral, né? Então mostra-se a alma, né, como ela vai seguir no pós-vida. Então são duas coisas, a alma e esse pós-vida, além da origem dos deuses. Por isso que é focado nesses três elementos que são as principais informações que a gente tem do orfismo, né, em diversos fragmentos, em papiros que foi se achando ao longo do tempo. E muitas vezes são outras pessoas, né, falando, muitos filósofos, né, falando... Está muito relacionado a Platão e ao platonismo. Então a gente vê também uma relação do orfismo com a filosofia grega. E a gente vai entender bastante isso nesse livro. Por isso que eu falo, esse livro é bem interessante por causa disso. O próprio autor, como eu falei, ele é focado em orfismo, né? Então ele tem outras obras. Mas assim, esse livro, não vou dizer que ele é complexo, ele é fácil de entender, não tem problema nenhum nesse ponto. É uma leitura extremamente tranquila. Mas, como é sobre uma mitologia grega alternativa, digamos assim, não é exatamente isso, mas né, estou dizendo assim, é uma mitologia grega do qual a gente não está acostumado, né, as pessoas não estão acostumadas a ver muito a fundo, né? Quando você pega livros introdutórios aí de mitologia grega, como falei, né, alguns nem citam aí o orfismo, então vai ter teogonias um pouco diferentes daí. Então, se você começar já por esse, talvez você sinta-se meio estranho, né? Porque é algo que você vai encontrar basicamente aqui. Vai destoar da mitologia grega mais famosa, então de repente compensa você já ter um conhecimento aí das teogonias e cosmogonias gregas mais padrão, né? Na verdade, seria a teogonia de Hesíodo, né? Então você já está acostumado com aquela história e você vê essa versão. E é claro que também o interessante é ver as diferenças, mas também ver as semelhanças, né? Muitas coisas bem importantes na mitologia grega aqui você também vai encontrar. Zeus sendo o deus supremo, Zeus subindo ao poder, tem essas similaridades e também já tem as diferenças. O fato de, por exemplo, Zeus sobe ao poder através da titanomaquia, como é em outras versões. Mas ele passa o poder para outra divindade. Tem outras divindades também que são bem importantes na criação, né? Tem divindades que vem depois, que, por exemplo, o Dionísio, né? Nesse ponto acaba sendo uma das coisas bem importantes aí do orfismo, que é o deus Dionísio, e a questão da morte dele, nascimento e morte dele, a relação que ele tem com os titãs, né? E isso daí você vai entender nesse livro, né? Isso é algo bem importante para o orfismo, e aqui explica o porquê que é dessa forma, explica as variações dentro ali do orfismo.
Então é bem importante, que ainda não faz parte ali da mitologia grega, né? É da cultura grega, é algo específico da cultura grega, mas faz parte. E para se aprofundar nesse livro vale a pena, sabe? Então, assim, se você já está acostumado com mitologia grega e está curioso pelo orfismo, esse livro é essencial. Eu acho que não precisa ler nada de orfismo antes dele, sabe? Ele por si só já vale a pena, já pode começar por ele. Mas é bom você ter um pouco de noção aí da mitologia grega para perceber as diferenças. Fica aqui a indicação. Quer estudar orfismo? É indispensável. Eu mesmo fui tirando muitas dúvidas do que eu tinha conforme fui pesquisando orfismo, e esse daqui veio na hora certa, esse livro. Senão não teria como eu me aprofundar, senão não teria como eu fazer os próximos vídeos sobre essa religião, que eu quero muito fazer. Então, se você quer também, de novo, né, curte aí o vídeo, assina aí o canal para estar recebendo o vídeo, comenta aí se você acha interessante, né? Então é isso e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.